você aí que é contra o aborto, porque o aborto viola o direito sagrado à vida, hoje a gente vai falar de pena de morte. Você não é a favor da pena de morte, né? Senão você tem que assistir o vídeo sobre coerência. Fica a dica. Eu penso que se você é contra o aborto e a favor da pena de morte, na verdade o que você acha é que você tem o direito de escolher quem deve viver e quem deve morrer. E isso não tem nada a ver com garantia do direito sagrado à vida. Se a gente tirar fora o direito sagrado à vida e for discutir a pena de morte, você tem lá os argumentos a favor e os argumentos contra a utilização da pena de morte. Basicamente, quem é a favor da pena de morte fala: essa pessoa não tem a menor capacidade de se regenerar, olha o crime que ela praticou, é a única forma dela nunca mais praticar crime, depois vai ficar gastando dinheiro com essa pessoa dentro do presídio, isso não vale a pena. E mais, né? É muito sério o que essa pessoa fez, ela tem que ter uma retribuição. Agora, se você é contra, como eu, você vai dizer assim: o Estado tem mesmo o direito de tirar a vida de alguém porque essa pessoa infringiu uma lei, porque essa pessoa praticou um crime, por mais sério que o crime tenha sido? O Estado, será que ele não contribuiu um pouquinho para criar esse criminoso? E quando ele contribuiu um pouquinho para criar esse criminoso, ele tem o direito de tirar a vida desse criminoso? E tem mais, né? Quem é a favor da pena de morte fala assim: porque se tivesse pena de morte, as pessoas não iam praticar crime. Esse argumento é péssimo. Veja, nos países em que existe pena de morte, existe criminalidade. Nos Estados Unidos tem mais de 1 milhão de pessoas presas. Fora que a gente ainda tem aquele sentimento de que, tipo, o que ele fez foi tão grave, que merece morrer. Isso chama-se vingança. Obviamente que eu também sou ser humano e eu penso que muita gente merecia morrer, mas não é por isso que eu saio por aí matando as pessoas. Eu acho que quem é a favor da pena de morte nunca teve contato direto com um caso em que houve um erro judiciário. O erro judiciário, ele leva a pessoa aqui no Brasil a ficar presa e não existe nada que devolva o tempo que aquela pessoa perdeu de contato com a família, de trabalho, enfim, de vida. Imagina tirar a vida da pessoa. Aí não tem como voltar atrás de jeito nenhum, não tem como remediar. E erro judiciário acontece muito mais do que as pessoas imaginam. Simplesmente porque o homem é falível e todas as instituições que o homem criou também são falíveis. Então eu penso que se existe a possibilidade de uma decisão que leva alguém à morte ser uma decisão errada, a gente tem que evitar a todo custo que essa decisão possa ser proferida. Como? Proibindo a pena de morte. E tem uma coisa que eu não consigo entender. O Brasil, que é um país tão religioso, tem tanta gente a favor da pena de morte. Não consigo entender como é que nesse caso ninguém lembra do perdão, ninguém lembra da esperança de que as pessoas podem se tornar alguém melhor, podem se regenerar. Como é que fica isso? A verdade é que a gente pode discutir se é a favor ou contra a pena de morte numa mesa de bar, num almoço de família, a gente pode fazer um post na internet, isso a gente pode fazer. Agora, o fato é que a pena de morte jamais vai ser adotada no Brasil, não enquanto a gente for um Estado democrático de direito. A nossa Constituição simplesmente proíbe a pena de morte e não é possível se modificar a Constituição para que ela deixe de proibir. Ou seja, a discussão ela é acalorada, ela exalta os ânimos, mas ela é absolutamente vazia do ponto de vista jurídico. Agora, a gente sempre pode usar aquele argumento, né? Se você é a favor da pena de morte, vai pro Texas. Precisa ver se os Estados Unidos vai te aceitar lá, né?